Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos, o meu nome é Diego e o ano era 2006, época em que eu tinha 18 anos de idade, e nesse tempo eu morava na zona rural da cidade de Cacoal, em Rondônia. Eu era bastante festeiro, eu ia nas sextas-feiras de carona com vizinhos ou conhecidos que eu encontrava na estrada até a cidade para ir a uma discoteca chamada Refúgio Nuclear, que era muito badalada naquela época. A minha mãe, muito cristã, e o meu pai ficavam preocupados e não gostavam que eu saísse assim por medo de algo acontecer comigo, já que naquela época haviam muitas gangues e gente de má índole nessas festas. Mas como eu era apenas um jovem, eu sempre achava que nada poderia acontecer comigo. Mesmo contra a vontade dos meus pais, eu sempre arrumava um jeito de ir para a balada. O nosso combinado era que eu deveria voltar antes das 5 horas da manhã, pois o meu pai, o meu irmão e eu cuidávamos da ordenha das vacas nessa época. Então lá por volta das 3 horas da manhã, eu ia embora para casa. Nesse horário, já não tinha carona, então eu caminhava cerca de 20 quilômetros mais ou menos até o sítio. Pelo caminho, a uns 3 quilômetros já fora da cidade, tem um parque de exposições onde costuma ter eventos de rodeio. Em uma dessas vezes, quando eu estava passando em frente ao parque, eu ouvi um assobio agudo. Na hora, eu me arrepiei todo, pois não havia ninguém na rua além de mim. Porém, ao andar mais um pouco, eu vi que havia um carro da marca Uno parado em frente ao parque de exposições. Na hora eu cheguei a pensar que tivesse alguém namorando por ali, sei lá, e continuei o meu caminho. Foi então que um pouco mais à frente, eu ouvi o mesmo assobio novamente e senti de novo aquela sensação ruim. Os assobios foram se repetindo até chegar onde começava a estrada de chão, quando tudo de repente ficou em silêncio. Eu fui embora em silêncio até chegar em minha casa, prometendo a mim mesmo em pensamento que eu não faria mais aquilo, pois eu havia ficado com muito medo daquele acontecimento bizarro. Mas sabe como são os jovens, né? Quando chegou no próximo final de semana, mesmo contra a vontade dos meus pais, eu fui novamente para a discoteca. E na volta, aconteceu a mesma coisa, e na semana seguinte aconteceu de novo aquela mesma coisa. Mais uma vez eu decidi então que não faria mais essa loucura, pois eu já estava ficando aterrorizado demais com aquele assobio que me perseguia toda vez que eu passava de madrugada por aquele caminho, e aquele assobio era de gelar a alma. Até que passou mais um bom tempo e chegou uma época em que haveria uma festa da igreja na cidade. O meu amigo, que era vizinho de sítio, me chamou, e como ele ia comigo, eu acabei aceitando. Ele veio de bicicleta e eu fui na sua garupa. O interessante é que eu tinha me esquecido do que tinha me acontecido das outras vezes. Já na festa, lá para a volta das 2 horas da manhã, eu resolvi procurar pelo meu amigo para irmos embora. Mas para minha surpresa, eu acabei não o encontrando. Eu já estava cansado, então decidi ir embora sozinho. E novamente, ao passar em frente pelo parque de exposições, aquele mesmo assobio veio me atormentar. Na hora eu pensei em voltar para dormir na casa de algum tio, mas o meu pai era muito severo e brabo
Ele era um pernambucano bem bronco. Com certeza ele iria brigar comigo feio se eu não voltasse para casa. Então, eu segui pelo meu caminho de volta, mesmo com medo. E novamente, quando eu cheguei onde começava a tal estrada de chão que dá acesso à nossa casa, aquele assobio parou. Foi aí que eu pensei comigo mesmo, daqui para frente é tranquilo. Mas eu estava redondamente enganado, pois o local onde morávamos haviam muitos relatos de coisas bizarras e sobrenaturais contadas pelos moradores da redondeza. Faltando mais ou menos uns 5 quilômetros para eu chegar em casa, eu tinha que passar por um local de mata, onde haviam 2 pontes. Próximo dessa mata, um pouco antes, aquele maldito assobio começou de novo, sendo que dessa vez muito mais forte e bem ao meu lado. Vinha de dentro do pasto. Eu juro que eu nunca fui de ter medo, mas naquele dia eu senti um pavor profundo. Eu me lembro daquela lua clara como um dia. Eu olhei para o pasto e havia uma árvore com muitos cipós. Eu percebi que o tal assobio estava vindo de lá, porém eu não vi nada de estranho quando olhei. E continuei caminhando, e ao entrar na mata, antes da primeira ponte, eu ouvi um berro terrível de uma mulher, a apenas 2 metros de mim dentro da mata. Na hora eu me congelei, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram por completo. Eu senti um profundo pavor, ao ponto de achar que eu fosse desmaiar ali. Eu fiquei paralisado, em choque. O berro era indescritível. Quando eu consegui finalmente me mexer, eu comecei a andar olhando para o chão, sem olhar para os lados ou para a frente, principalmente para trás, pois eu tinha medo de ver aquela coisa que estava me seguindo. Ao chegar na segunda ponte, novamente eu não conseguia correr. Em minha mente, eu sabia que nem adiantava, pois como que eu iria correr de algo do além? Eu só andava e na minha cabeça eu orava piamente a Deus para que Ele pudesse me proteger, jurando que eu nunca mais faria essas loucuras. Quando eu saí da mata, faltavam ainda uns 400 metros até a minha casa e, sem entender, eu comecei a correr como se não houvesse o amanhã. Acho que era medo por causa do horror que eu sentia com aquela coisa que dava a entender que estava vindo atrás de mim. Dava a entender que ela estava quase me alcançando, até que finalmente eu consegui chegar em minha casa. Depois desse dia, eu não saio mais de casa para voltar sozinho, ainda mais se for por essas estradas que dão acesso à minha casa. Boa noite. Olá a todos do canal. Hoje eu irei relatar aqui algumas das minhas experiências com vocês. O meu nome é Claudinei e tudo aconteceu na cidade de Indaial, em Santa Catarina. Foi no ano de 2010, logo assim quando eu conheci a minha primeira esposa. Na época eu tinha 27 anos de idade. Alugamos uma casinha para começarmos a nossa vida juntos. O dono da casa morava em frente, do outro lado da rua. Ele era um torneiro mecânico, um homem bem simpático, diga-se de passagem. Quando chegamos, a casa estava bem mal cuidada. Perguntei a ele se por acaso eu poderia pintá-la e ele acabou concordando. Então, eu pintei a casa de verde abacate e até que melhorou bastante. Logo nas primeiras semanas, nada aconteceu fora do normal. No entanto, eu comecei a sentir como se alguém estivesse me observando dentro da minha própria casa. Já a minha esposa dormia cedo e eu ficava vendo televisão até mais tarde. Mas antes de me deitar, eu sempre conferia se todas as portas e janelas estavam trancadas. Na nossa casa havia uma cachorra
que já estava lá quando nós nos mudamos. Possivelmente foi deixada pelos seus antigos inquilinos, que foram embora e a deixaram para trás. Essa cachorra latia muito durante a noite, principalmente em volta da casa, onde havia um grande matagal e uma estrada de chão. O dono da casa sempre passava com seu trator pela manhã, me cumprimentando com as mãos enquanto tomava meu café na varanda da casa. Certa noite, enquanto a minha esposa preparava o jantar e eu assistia a TV, quando de repente o trinco da fechadura da porta da sala começou a se movimentar. A porta estava bem próxima do sofá. Eu estava distraído com a TV e não o vi, apenas ouvi o som da fechadura que se movimentava rapidamente. A minha esposa me alertou que deveria ter alguém do lado de fora, mas ao abrir a cortina não havia ninguém. Então eu pensei, como que uma pessoa teria que ser extremamente rápida para correr antes que eu pudesse enxergar? Um detalhe é que o entorno da nossa casa haviam pedras de construção, daquelas muito conhecidas como brita. Então quando alguém anda por cima, a gente ouve aquele som característico. Só que não fez som algum. Uma outra observação é como que a pessoa passou pela nossa cachorra sem ser notada, pois ela era muito brava e latia por qualquer coisa. E nesse dia, ela não deu nenhum latido sequer. A única opção era a pessoa voar. Bom, eu acabei ficando com isso na minha cabeça, tentando arrumar alguma explicação plausível, mas só que eu não encontrei nenhuma. Uma outra coisa que acontecia é que tanto a minha esposa quanto eu ouvíamos estalos por toda a nossa casa. Eu sei que é bem comum em casas de madeira isso acontecer, mas mesmo assim eu me levantava para verificar e não via nada. Até que aqueles estalos se tornaram cada vez mais frequentes, e em uma noite quente decidimos então colocar o nosso colchão no chão, pois, segundo a minha esposa, ficaria mais fresco. Nós dormíamos com a porta do nosso quarto semiaberta e com a luz da sala acesa, pois ela tinha medo do escuro. Assim, desse modo, entrava um pouco de claridade no quarto. Então, como de costume, eu desliguei a TV, conferi portas e janelas e fui me deitar. Cerca de mais ou menos uma meia hora após eu me deitar, algo encostou suavemente em minha nuca. Eu estava virado para a parede, como a minha esposa também estava. Na hora, eu fingi estar dormindo. Enquanto isso, persistia por cerca de uns 20 minutos. Nesse meio tempo, muitas coisas passavam pela minha cabeça. E uma delas é que nós poderíamos estar com a nossa casa sendo invadida por algum bandido e que ele estava ali do meu lado, apontando a arma para a gente, verificando se por acaso estávamos realmente dormindo. Foi uma sensação terrível. O pavor havia tomado conta de mim, mas eu precisava me manter o mais natural possível. Depois de um tempo eu senti que aquela coisa havia desencostado de mim e eu fui abrindo os meus olhos bem devagarzinho. Foi quando eu pude ver que não havia mais ninguém ali naquele ambiente. Tomei coragem e verifiquei toda a nossa casa por dentro e não havia ninguém. Todas as portas e janelas estavam fechadas. Isso foi o nosso alívio. Na verdade, foi o meu alívio. Meses após o ocorrido, estava eu novamente fazendo a minha rotina noturna. Antes de dormir, eu fui verificando todas as trancas das portas e janelas. E quando foi por volta das 11 horas da noite, eu fui me deitar. Foi aí que aconteceu uma situação semelhante. Agora, eu vou tentar explicar como foi. Novamente, eu estava me sentindo sendo observado dentro da minha própria casa. E após uns 20 a 30 minutos depois de que eu havia me deitado, eu estava com as minhas pernas sobre as pernas da minha esposa, sendo que nós estávamos quase que abraçados
mas eu ainda estava acordado. Foi quando eu tive a sensação de que alguém estava aos pés da nossa cama e o edredom se dobrou, deixando ambos, a minha esposa e eu, com as pernas descobertas. Eu percebi e senti, mas eu fiquei imóvel. Novamente eu fingi que eu estava dormindo, mantendo-me assim por um bom tempo. As pernas já estavam geladas, pois só estávamos cobertos do tronco para baixo. Quando eu abri os meus olhos bem devagar, eu comecei a pensar novamente sobre a possibilidade de alguém na casa. O meu coração estava batendo tão forte que parecia que ele iria explodir, pois eu estava imaginando até que, se tivesse algum espírito, ele deveria estar se divertindo com tudo isso e nos provocava. Com muito custo eu me levantei, procurei pelos cômodos e mais uma vez não havia ninguém. Eu fui ao nosso quarto e a minha mulher estava dormindo profundamente. Ela até roncava. Eu já havia verificado as janelas e as portas, mas dessa vez a porta da sala estava apenas encostada. Ela estava com a fechadura aberta. Mas o que me intrigou é que antes de dormir, eu tinha certeza absoluta que ela estava trancada. O restante daquela noite foi difícil para dormir e na manhã seguinte eu comecei a pensar: tudo bem, a porta estava destrancada, mas mesmo assim, se fosse algum ladrão, como que passou pela nossa cachorra, que era muito brava? E também ele não fez nenhum ruído ao andar pelas pedras que tinha ao redor da nossa casa. Isso não faz sentido algum. Alguns meses depois, a minha esposa e eu nos separamos e eu me mudei de lá. Mesmo hoje em dia, lembro o quão terríveis foram aquelas experiências. Anos depois, retornei à casa e o dono a mandou demolir, construindo assim um galpão no local. Eu tenho outros relatos, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Então, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos um obrigado por ouvir e assistir e que Deus abençoe a todos. Olá, o meu nome é Rogério. Eu tenho 27 anos de idade e sou vigilante. Trabalho durante toda a noite, das 18 horas até as 6 horas da manhã. O relato que eu vou fazer agora fez-me enxergar a vida de um jeito totalmente diferente do que eu via antes. Certamente, já ouvi histórias desse tipo, só que eu nunca levei a sério até esse terrível dia. Nunca algo tão diferente havia acontecido comigo em relação a essas coisas. A única coisa que foi mais ou menos parecida e saiu do normal é que, quando adolescente, em uma das minhas férias do colégio, eu sempre ia para a casa dos meus avós, que fica em uma cidadezinha do interior. Era um sítio afastado onde dava para correr, jogar bola e tem também um açude dentro do terreno. Lá moram poucas pessoas, mas tinha uma senhorinha muito simpática que sempre estava por lá. Ela me olhou de um jeito diferente, meio que rindo e me olhando fixamente. Eu ia para aquele sítio desde sempre e já a conhecia, só que dessa vez ela estava diferente. Meio que sem jeito, perguntei se ela estava bem ou se por acaso ela queria me falar algo. Ela me disse que queria falar comigo sim, porém só falaria no dia seguinte. Bom, ela sempre foi gente fina comigo. Eu falei para ela que tudo bem, que no caso conversaríamos amanhã sem problemas. Lembro-me que nessa noite eu mal consegui dormir direito, pensando no que ela queria me falar. Assim que amanheceu, a primeira coisa que eu fiz foi correr para frente de um alpendre que tinha lá, e a primeira pessoa que eu vi foi ela mesma. Ela vinha com um sorriso de sempre. Era uma senhora muito legal,
e meio sem jeito eu fui chegando bem devagar. Dei bom dia para ela e perguntei como ela estava. Ela, por sua vez, com aquela voz bem mansa, rindo de canto de boca, perguntou se eu queria mesmo saber o que ela tinha para me contar. E é claro que eu disse que sim. Afinal de contas, eu nem dormi direito na noite anterior pensando nesse assunto. Ela me disse que em uma outra encarnação eu era um médium e que eu era muito famoso. Como assim? Questionei na hora. Confesso que segurei o riso porque eu esperava tudo, menos esses papos de reencarnação, mas continuei prestando atenção. Ela falou que parte dessa habilidade de outra vida tinha vindo nessa encarnação minha e que a qualquer dia desses eu poderia ver algo que me assustasse e que eu não saberia lidar com aquilo. Ela falou para mim para não ter medo e que eu não teria escolha e que aquele dom era meu e eu não poderia me livrar disso. Eu nem dei importância para aquilo. Esse pessoal mais antigo é cheio de histórias, né? Como respeito, agradeci o toque que ela me deu e segui a minha vida. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, mas eu levava a vida normal. Pensava às vezes nesse recado, mas além de não entender direito, eu nem liguei e nem contei para ninguém. Só deixei para lá. Tudo se passou em um dia normal de trabalho. Como eu já costumava fazer, antes de trabalhar, eu fiz a minha marmita, tomei um banho, organizei as coisas. Mal sabia o que estava por vir. Hoje, depois de tudo, a gente liga muita coisa e naquele dia, eu não sei explicar bem, mas já acordei diferente. Sei lá, como se já estivesse prevendo algo ou como se fosse o destino acontecer. Tava uma noite de arrepiar. Eu estava lá no ponto de ônibus. Os carros iam e vinham. Pessoas normais estavam voltando dos seus trabalhos, seguindo com as suas vidas como de costume. Pois bem, eu estava ali de boa, esperando o busão voltar para eu ir para casa. O vento estava gelado, as folhas caíam das árvores, tudo estava meio que sinistro. Mas eu estava na minha, com meu fone de ouvido, tentando ignorar aquele clima estranho, concentrando-me mais na música do que nas sensações sinistras que estavam se passando por mim naquele momento e naquele horário. Eu esperava um ônibus. Eu estava sempre sozinho, pois naquela linha sempre rodava meio que vazia. Já era de costume eu ficar por ali sozinho. No máximo passava uma pessoa ou outra. Só que naquela noite o lugar ficou mais silencioso do que nunca. O som da rua havia sumido e eu senti um calafrio na espinha, do tipo medo mesmo. Eu virei a minha cabeça e lá estava ela, uma figura pálida. Ela estava vestida com uma roupa antiga, toda rasgada e suja, e o olhar dela, eu não vou esquecer daqueles olhos vazios. Estava claro que aquele ser não tinha vida alguma. Que situação embaraçada. Na hora, tudo que aquela senhorinha, vizinha da minha avó, tinha me dito, havia surgido na minha cabeça. Só que para piorar minha situação, eu não tinha dado muita atenção e muito menos eu me lembrava de praticamente nada do que ela havia me dito. E naquela hora, me deu um grande arrependimento. Era para eu ter prestado atenção. Só que eu não tinha mais saída. Eu tirei os meus fones de ouvido e fiquei ali parado, encarando aquilo sem saber o que fazer. Ela estava ali parada me olhando também. Eu podia sentir o meu coração batendo mais rápido do que bateria de escola de samba. Ela não dizia nada, mas eu conseguia sentir uma tristeza, uma angústia, sabe? Era como se ela tivesse alguma história terrível para me contar. Era como se a energia pesada dela estivesse fazendo algum efeito em mim. Aquela sensação foi a pior que eu já senti em toda a minha vida. Eu tentei falar alguma coisa para ela. Eu cheguei a gaguejar. Tipo, quem é você?
mas a minha voz saiu tão fina que eu mal me reconheci. Ela começou a se mover em minha direção. Os cabelos dela voavam ao vento que parecia rodear. E a essa altura, eu já estava suando frio, pensando em sair correndo dali. Nessas horas, a perna pesa uns 1000 quilos e você fica completamente paralisado e sem reflexo nenhum. O tempo parece parar. Eu não conseguia me mexer e mesmo que eu quisesse sair, eu não conseguiria de tanto medo que eu estava. O que ela queria? Porque ela estava ali parada? Foi quando ela abriu a boca, mas o som que saiu era como um vento soprando, só que com um toque de tristeza. Senti como se as palavras dela entrassem em minha cabeça, me contando toda a história dela. Ela estava presa nesse lugar, naquele ponto de ônibus onde tudo havia acontecido, tipo uma maldição. Ela estava condenada. Ela me encarou de novo com aqueles olhos vazios. Eu tentei até que dizer alguma coisa, qualquer coisa na verdade, mas as minhas palavras não saíam. Aquela alma penada fez um gesto com a mão, do tipo um agradecimento, e começou a se dissipar como fumaça. Eu fiquei ali sozinho, estarrecido de novo, olhando para onde ela estava, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Nunca mais. Eu esperei em um ponto de ônibus sozinho, ainda mais naquele ponto, e toda vez que eu passava perto dele, eu me lembrava daquela noite. Foi uma noite de puro terror. Desde esse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O meu nome é Chico. Eu trabalho em uma indústria de cimento em Manaus, Amazonas. O relato que contarei a seguir não aconteceu comigo, mas sim com um colega de trabalho chamado Ricardo, que depois do ocorrido, ele nos contou aqui na empresa. Trabalhamos como vigilantes orgânicos em turnos alternados. De manhã é das 7 horas às 15h20. À tarde é das 15h20 às 23h20. E durante a noite é das 23h30 às 7 horas da manhã. Nesse dia, o Ricardo estava no terceiro turno, escalado para um posto que chamamos de a casa da diretoria, que na verdade é uma mansão construída pelos donos da empresa para se hospedarem quando vem a fábrica nos visitar. A mansão foi construída dentro do terreno da empresa, que é uma área de mata fechada muito grande. O meu amigo nos relatou que por volta de 1h30 da manhã, ele escutou perfeitamente um barulho no vidro da guarita, como se alguém tivesse batido. Nesse momento, ele estava fazendo palavras cruzadas, então se levantou para ver quem era e não viu nada. Ele chegou a pensar que tinha sido o alarme da mansão que fica pendurado na guarita e que tinha batido no vidro por causa do vento. Em seguida, ele voltou a fazer palavras cruzadas. Depois de uns 10 minutos, ele voltou a ouvir novamente o tal barulho. Era como se alguém estivesse batendo no vidro. Ele novamente olhou para o alarme que estava pendurado, mas ele estava parado. Então ele se levantou para ver o que era e começou a olhar para todos os lados da guarita. Primeiro ele olhou para a direita, depois para a esquerda, para trás e não viu nada. Então ele olhou para a frente da guarita, que era a parte mais alta. Foi quando ele olhou para baixo e viu um homem negro sem camisa e descalço, usando apenas uma bermuda branca. Esse homem estava de cabeça baixa. O Ricardo tomou um baita de um susto, mas se manteve calmo, apenas achando estranho aquela pessoa estar ali naquele horário e naquele lugar. Então, ele perguntou o que ele fazia ali, mas o homem não respondeu nada e começou a andar para trás com a cabeça baixada.
O Ricardo então falou novamente, sendo que dessa vez mais rude com aquele homem. Ô rapaz, espera aí que eu quero falar com você. Até então, o Ricardo não tinha sentido medo. Apenas a adrenalina dele que havia subido um pouco, o que é normal. Naquele momento, o homem parou, virou-se para o meu amigo, deu a volta e saiu na rua que dava acesso à mansão. Quando chegou no portão, aquele homem não estava de frente para ele com a cabeça baixa, e sim de costas com a cabeça erguida. Nesse momento, aquele misterioso homem deu mais alguns passos, e foi quando o Ricardo falou novamente para ele. Ô rapaz, espera aí que eu estou falando com você. Após isso, aquele homem começou a ficar todo torto, como se os ossos dele tivessem se quebrando, e começou a andar meio que retorcido na direção dos coqueiros que tem lá no local. Foi nessa hora que o Ricardo sentiu um arrepio no corpo e um medo enorme. Ele passou então um rádio para a portaria central pedindo reforços, mas quando chegaram no local, não encontraram nada. Depois disso, o meu amigo não tirou mais serviço e pouco tempo depois pediu para sair da empresa. Já no meu caso, eu trabalho nessa empresa desde o ano de 2006 e todas as vezes que eu fui escalado para ficar nessa guarita, graças a Deus eu nunca vi nada. No entanto, confesso que é um lugar bem tenebroso e que deixa você o tempo todo com aquela terrível sensação de não estar só naquele local. Já outros colegas meus que trabalham lá dizem já ter ouvido e visto algumas coisas, mas graças a Deus eu repito, eu nunca vi nada. Bom, essa foi a minha pequena contribuição para o canal. Fiquem com Deus e eu desejo a todos uma ótima noite.